Olá, e aí, tudo bem? Gente, boa tarde oficialmente agora. Obrigado por terem vindo, voltado. Tem gente que apareceu hoje, estou muito feliz. Primeiro, falar dos problemas. Assim, a primeira questão, alguém conseguiu acessar os textos? Conseguiu? Rolou? Tá, então... E teve gente que tentou e não conseguiu? Que o site estava fora... Elcio, eu também, eu não consegui, diga. O seu site está incompatível com alguns navegadores. Tá aí. Mas isso é um problema claro, que assim, ele aparece escrito assim, esse navegador não suporta, ou... Não, ele não abre com alguns navegadores. Tá, entendi. Algo para eu resolver depois dessa aula. Mas maravilha. E aí, você em outro navegador abriu e conseguiu acessar tranquilamente os textos. Sim. Maravilha, tá. De toda forma, como eu vi que teve esse problema, eu tive, Elcio teve, aparentemente é um problema que tá rolando, eu deixei também um outro link no Instagram para acessar os textos. Porque se não rolar por um, vai por outro. Eu vim aqui meio preparado que ninguém tivesse acessado, porque eu estava com medo disso ter rolado. E aí tem uma segunda questão, para além dos textos, que eu vou retomar no fim do encontro, mas já para vocês irem pensando. A gente, na semana que vem, já não tem encontro, porque vai ter um evento aqui nessa sala. Então, isso já está no nosso cronograma, que dia 17 não tem. Obrigado, viu? Pode deixar, peço sim. E me informaram que na próxima semana, do dia 24, a gente também não vai poder ter encontro, porque tem jogo da Copa. Aí, assim, a gente tem duas opções que eu queria dividir com vocês. Uma é a gente fazer o encontro que seria no dia 24, no dia 23, que é quarta-feira, e aí o último encontro, dia 1º, na quinta. E a outra opção é a gente não fazer encontro no dia 24 e no último dia, que é dia 1º, fazer 4 horas de encontro. Então, jogar esses 2 últimos encontros para um só dia. Olá, tudo bem? Olá. Claro, fazendo um bom intervalo para a gente, né, não ficar muito cansado. Mas são essas duas outras opções que temos, assim, porque jogar para mais uma semana eu não posso, para o dia 8. Então, vão pensando, a gente vai um pouco por maioria. Eu sei que não é ideal, porque vocês já tinham se programado para essas quintas, mas foi uma coisa que eu acabei de ficar sabendo. Acho que a Maria Antônia nem estava muito sabendo também da questão da Copa. Então, é isso. Assim, vamos, nos 5 minutos finais a gente retoma esse papo. Oi. Eu queria, na verdade, começar retomando algumas coisas do primeiro encontro, e falando um pouquinho de alguns dos textos que eu tinha falado para a gente conversar. E aí, claro, quem já leu, acho que é legal também de colaborar. Eu fiz aí um mapinha a partir daquela divisão que a gente tinha feito no encontro passado, né, que a gente fez aquele caminho de certa forma, circunscrevendo do que é performance enquanto desempenho, até chegar na ideia de arte da performance, um pouco mais específica, algo que a gente tinha feito antes de começar a analisar os trabalhos, que é uma coisa que a gente vai seguir fazendo hoje, ainda esses trabalhos bastante focados na ideia do indivíduo, né, do sujeito que performa, exibindo o seu corpo como vulnerável, frágil, exposto a riscos, bastante entregue a possíveis violências por parte do público. Ainda nesse lugar que a gente está, né? Então, só esse campinho maior que a gente tem no círculo maior, entendendo performance enquanto uma possível, se a gente fosse traduzir, né, como desempenho esse que tem um caráter primordialmente público, ou seja, um caráter de demonstrar-se fazendo algo para outro corpo. E algo que é muito central, que eu acho que é importante a gente frisar de novo, é que esse tipo de desempenho, por ser baseado em códigos culturais, ele vai tender a ser dividido ou compreendido como positivo ou negativo. Então, quando a gente vai falar assim, por exemplo, meu computador está com uma performance horrorosa,
A gente está compreendendo que existe um parâmetro específico de performance desejado ou prometido pelo computador no momento que a gente compra, e que ele não está tão bacana assim, né? Que ele está precisando de um reparo, está precisando ser trocado, está velho demais. Então, eu acho importante a gente sempre entender essa ideia geral de performance como dentro desses parâmetros de bom ou ruim. Para quem leu o texto da Boiana que eu tinha proposto, ela vai traçar esse início do termo performance lá em corrida de cavalo. E é muito interessante isso, porque ela vai falar, olha, os cavalos precisam ser treinados, precisam desenvolver um certo tipo de corpo para entrar nessa lógica, que é uma lógica ao mesmo tempo de jogo e de competição. Então, os cavalos mais bem treinados, cuja performance é a melhor performance possível, vão ganhar, ao passo que aqueles cujo corpo não está tão bem desenvolvido ainda, não vão ganhar essa espécie de ritual/jogo. Então, aqui embaixo, né, na parte desse círculo maior, eu ainda deixei reforçado um pouco que esses desempenhos eles estão partindo de pressupostos culturais, que são baseados em repetição e convenção. E por que eu recuperei isso de certa forma? Porque esses campos menores das artes performativas e da arte da performance, de certa forma, vão depender, seja de uma forma positiva ou negativa, seja concordando ou discordando, dessa ideia de repetição cultural. Então, aqui nesse campo maior, a gente ainda tem, né, esportes, rituais, jogos, políticas, o campo artístico, etc. Todos eles, aqui está meio pequenininho, né, com algo bastante parecido entre si, que eles ocorrem em certo lugar, tem alguém que acompanha de um lugar adjacente, e esse evento começa e termina depois da passagem de um tempo convencional. E essa convenção pode ser 45 minutos, numa ideia de um jogo de futebol, pode ser 1 hora e pouco, pode ser, no caso de eleições, um dia, ou se a gente pensar o campo, né, um pouquinho mais ampliado, 1 mês entre primeiro e segundo turno, e por aí vai. Eu deixei aqui, embaixo do esportes, rituais, etc., essa questão de uma função dupla, de manutenção e transformação. E por que eu deixei isso? Porque, se eu não me engano, foi você que perguntou da liminaridade na semana passada, não foi? E a gente tinha falado um pouco dessa ideia, né, principalmente a partir do Turner, que a liminaridade seria aquilo que, de certa forma, estaria completamente integrado ao tecido social, mas não transforma ele radicalmente, enquanto a lógica liminoide seria uma lógica um pouco mais no campo do jogo, da brincadeira, mas que tem o potencial disruptivo de fazer uma transformação mais efetiva. E eu queria citar um trechinho que eu acho bom para recuperar um pouco essa divisão, que está nesse livro, que é um livro muito massa, que eu recomendo muito, chama Performance, uma introdução crítica, do Marvin Carlson. Um livro que, felizmente, está em português e, felizmente, está com 50% lá na Feira do Livro, da USP, assim, recomendo, para quem puder passar lá. E aí ele sintetiza bem essa divisão, e, por conta da questão, eu queria retomar. Bom, o que ele vai falar é o seguinte: as performances que Turner determinou como liminares, que aparentemente pudessem marcar lugares onde a estrutura convencional era desafiada, mas essa estrutura era, no final, reafirmada. E aí, relembrando que eu tinha falado da questão das eleições, né, como um exemplo, que é um momento de transformação, mas é uma transformação que ela não é integral, ela é uma transformação que mantém aí algum nível de manutenção da mesma lógica das coisas. A performance liminar pode inverter a ordem estabelecida, mas nunca a subverte. Pelo contrário, ela normalmente sugere que um caos ameaçador é a alternativa à ordem estabelecida. Em sociedades industriais modernas e complexas, essa espécie de afirmação cultural geral não é mais possível. E aqui nós encontramos o que Turner chamou de atividades liminoides, muito mais limitadas e individualistas, devotadas a jogos, esportes, lazer, arte, todas fora da atividade cultural regular do trabalho ou negócio.
atividades liminoides, como as liminares, marcam lugares onde a estrutura convencional não é mais respeitada. Mas por serem mais lúdicas, mais abertas ao acaso, elas também são muito mais capazes de ser subversivas, introduzindo ou explorando, conscientemente ou por acaso, estruturas diferentes que podem se desenvolver em alternativas reais ao status quo. E aí, interrompo a citação. Coloquei aqui nesse meinho, né, do outro lado, a questão que a gente tinha falado dos estudos da performance, que vão, de certa forma, tentar fazer essa conversa entre esse campo das artes performativas e o campo de compreensão da cultura como performance, para aí a gente entrar nesse segundo campo que a gente tinha visto, das artes performativas, e deixei aqui, né, evidenciação do mostrar-se para outro e da necessidade de uma técnica para tal feitio. Diferentes níveis de manutenção ou diálogo com a convenção. E lá embaixo, né, um termo que talvez ajude a gente a pensar um pouco nessa dimensão mais das artes performativas tradicionais, ou pensadas por uma perspectiva clássica, da exibição de uma certa virtuose, né, ou seja, de um corpo que vai executar, num grau um pouco elevado, coisas que os corpos executam no seu dia a dia, né, que vai, de certa forma, trabalhar de forma intensificada esse preparo prévio para a exibição. E aí, o campo onde a gente está, de fato, menorzinho, da arte da performance, dos anos 50 para frente, bastante recente, por isso que está menorzinho aí, onde a gente pode encontrar termos como body art, ação, happening, por aí vai. E aí, deixa eu ver o quanto está pequeno. Está bem pequeno, então eu vou ler. Tem uma suspensão e questionamento das convenções e da repetição necessária para o funcionamento das performances cotidianas. Recusa ao caráter representacional das artes performativas e ao sistema mercadológico das artes visuais do período. Ou seja, uma tentativa dupla de negação, bastante localizada historicamente, de negar o que estava rolando no campo de certas artes cênicas e o que estava rolando no campo de certas artes visuais, criando um campo que, ao mesmo tempo que empresta elementos desses dois campos, cria algo particular. E o que tem de particular nesse algo que é proposto? Uma certa aproximação entre as ideias de processo e produto e representação e ação, né? Como se nas obras de arte da performance esse campo tivesse muito mais integrado. Só fiz isso aqui para a gente, né, relembrar um pouco coisas por onde passamos. E aí, queria rapidamente passar por dois dos textos que eu tinha pedido. O primeiro deles, onde isso está? Vamos lá. É o do Alan Kaproff. Alguém conseguiu ler esse texto que chama O Legado de Jackson Pollock? Rolou ler? Do que ele morreu? Boníssima pergunta, eu não sei. Vamos escrever no Google e ver se o Google salva a gente. Vamos ver. Vamos ver. Vida e obra. Porque tem toda essa narrativa um pouco dramática do filme, né? Inclusive, dele enquanto artista. Sim, mas o que... não pareceu confiável isso, né, gente? Eu até acho que o Wikipédia, para mim, rola, assim. Mas, vamos ver. Mas enquanto a gente tenta sacar do que ele morreu, alguma coisa chamou a atenção do texto para alguém mais que tenha... Oi? Você já chegou? Sim, cadê? Aqui, aos 44, jovenzíssimo. Tá. Descoberto. Acidente de carro. E sobre o texto, quem conseguiu ler, alguma consideração, alguma coisa que chamou a atenção? Nada, gente. Não me deixem falando tão sozinho assim, por favor. Bom,
sobre o texto. Ele é um texto bem curtinho, para quem não leu, eu recomendo que faça a leitura mesmo, porque ele é um texto um pouco... tem quase uma ideia de homenagem mesmo para o Pollock, de uma nova geração, para esse artista que tinha acabado de morrer assim recentemente. E o Alan Kaprow, ele vai entender duas dimensões da pintura do Pollock como centrais, assim. Uma é essa ideia que a gente já falou um pouco na semana passada sobre o gesto, então que tem uma intensificação do gesto no Pollock a ponto de o Pollock quase chegar num limite do que se pode fazer no campo representacional da pintura. E aí ele coloca depois nesse texto um outro paradigma que o Pollock vai trazer, que é a do espaço. E eu acho que é interessante, né? A gente está num curso que se intitula Arte, Performance e Público. Então, o que o Kaprow vai entender no Pollock é que tem uma solicitação do corpo de quem observa aquela pintura muito diferente do que até então tinha sido proposto. Então é como se o corpo fosse de quem está observando fosse convidado a um tipo de agência, né, um tipo de ação maior, mesmo só pelo campo o campo óptico, para quase entrar naquela pintura, como se a pintura tomasse o corpo de quem está observando. Ele vai falar especificamente disso nesse parágrafo que começa com então a escala, né, acho que ele já indica para onde ele vai, né? E o que eu acho muito legal do texto é essa parte final dele, que ele vai falar que tem, né, duas alternativas assim para os artistas da geração dele, depois que o Pollock morreu. Ele vai falar, uma é continuar seguindo esse caminho, e aí fala, é bem provável que boas quase pinturas possam ser feitas variando essa estética do Pollock, sem abandoná-la nem superá-la. Quase como se seguir fazendo algo parecido com o que o Pollock fez fosse possível em termos de sistema, de mercado, mas fosse, de certa forma, girar em falso, né? E aí, qual a outra opção, né? O que dá para fazer? E aí ele chega nesses parágrafos 2 finais que eu vou ler. E ensina. Pollock, segundo vejo, deixa-nos no momento em que temos de passar a nos preocupar com o espaço e os objetos da nossa vida cotidiana, e até mesmo a ficar fascinados por eles, sejam nossos corpos, roupas e quartos, ou, se necessário, a vastidão da Rua 42. Não satisfeitos com a sugestão, por meio da pintura, de nossos outros sentidos, devemos utilizar a substância específica da visão, do som, dos movimentos, das pessoas, dos odores, do tato. Objetos de todos os tipos são materiais para a nova arte. Tintas, cadeiras, comida, luzes elétricas e neon, fumaça, água, meias velhas, um cachorro, filmes, 1000 outras coisas que serão descobertas pela geração atual de artistas. Esses corajosos criadores não só vão nos mostrar como que pela primeira vez o mundo que sempre tivemos em torno de nós, mas ignoramos, como também vão descortinar acontecimentos e eventos inteiramente inauditos, encontrados em latas de lixo, arquivos policiais e saguões de hotel, vistos em vitrines de lojas ou nas ruas e percebidos em sonhos e acidentes horríveis. Um odor de morangos amassados, uma carta de um amigo ou um cartaz anunciando a venda de drano. 3 batidas na porta da frente, um arranhão, um suspiro ou uma voz lendo infinitamente. Um flash ofuscante em staccato, um chapéu de jogador de boliche, tudo vai se tornar material para essa nova arte concreta. Jovens artistas de hoje não precisam mais dizer eu sou um pintor, ou um poeta, ou um dançarino. Eles são simplesmente artistas. Tudo na vida estará aberto para eles. Descobrirão, a partir das coisas ordinárias, o sentido de ser ordinário. Não tentarão torná-las extraordinárias, mas vão somente exprimir o seu significado real. No entanto, a partir do nada, vão inventar o extraordinário e, então, talvez, também inventem o nada. As pessoas ficarão deliciadas ou horrorizadas. Os críticos ficarão confusos ou entretidos. Mas esses serão, tenho certeza, os alquimistas dos anos 60. Primeiro que eu acho que as imagens que o texto vai levantando são muito boas, assim, morango, assim, odor, ele vai embora, mas isso ajuda a gente a ler um pouco essa ideia do happening que o Alan Kaprow vai propor. Mais um termo que não é muito traduzido,
para nós talvez seja uma questão, mas que a gente poderia, grosseiramente, traduzir, né, como um acontecimento ou um evento. E que é o que a Susan Sontag vai explicar um pouco, né, no livro dela. Eu estou aqui com uma outra versão da que eu deixei com vocês, então talvez mude alguma coisa do que eu leio para o que vocês viram, mas ela vai entender os happenings, principalmente do Alan Kaprow, mas ela vai citar alguns outros, como uma espécie de afronta ao público. Né, e acho que é interessante, né, que o Kaprow, no próprio texto dele, vai falar que o público pode ficar deliciado ou horrorizado. E, para a Susan Sontag, a função central de um happening seria deixar o público horrorizado. Né? Ela vai fazer uma descrição um pouco objetiva do que ela entende por happenings. Né? Então, não é apresentado sobre um palco convencional, mas num cenário atulhado de objetivos, construídos, montado ou preexistentes, ou as três coisas ao mesmo tempo. Eu tenho a impressão que esse objetivos deveria ser objeto, talvez seja uma questão da tradução. Nesses cenários, vários participantes que não são atores executam uma movimentação e utilizam objetos de forma antifônica e em uníssono com acompanhamento eventual de palavras, sons sem palavras, música, luzes piscando em odores. Não possui enredo, embora seja uma ação, ou antes uma série de ações e eventos. Também foge ao discurso racional contínuo, embora contém palavras como socorro, carro, 1, 2, 3. Assim. Então vejam que ela descreve um cenário super difuso, né? Uns objetos jogados, umas coisas que são ditas, assim. E aí ela vai falar lá para frente, alguns parágrafos depois, que a característica mais surpreendente do happening é talvez o tratamento. Esta é talvez a única palavra adequada que ele dá ao público. O evento parece ter a finalidade de incomodar e maltratar o público. Os executantes espirram água sobre as pessoas, ou jogam moedinhas, ou detergente em pó, que as faz espirrar. Alguns produzem ruídos praticamente ensurdecedores num tambor de óleo, ou atiram um maçarico na direção dos espectadores. Então, para quem lembra que a gente começou vendo o primeiro trabalho lá, né, de uma feira de arte, com a mãe do artista dando sopa, uma negociação um tanto pacífica, aqui tem essa ideia muito forte de um ataque aos sentidos, de tentar tirar as pessoas de um regime que seria espetacular, um regime alienante, dentro do qual, na época, se entendia que as artes cênicas estavam situadas, e espero que a gente consiga chegar nisso até hoje, num texto que é bem importante, de 67, e colocar elas num campo real. Acorda, assim, vem para o mundo. E o Alan Kaprow vai ser a pessoa mais importante nesse sentido, bebendo diretamente de proposições do John Cage, que vai formar uma geração muito importante de artistas, tanto da dança quanto das artes visuais. Tanto que tem uma anedota que, quando o Alan Kaprow cria o termo happening, né, ele meio começa a desenvolver, o John Cage acha um termo péssimo, aí o Alan Kaprow fica super chateado, porque tem uma ideia um pouco de reverência, né? O John Cage é alguém mesmo muito importante, que vem da música, e que aproxima a música de um campo conceitual. Mas, para quem quiser chegar um pouco mais na questão do happening, que foi algo que a gente não conseguiu ver no encontro anterior, o Alan Kaprow é essa figura central, mas tem um trabalho que ele faz que chama 18 Happenings, em 6 partes, que é um trabalho que acontece numa espécie de instalação feita com algumas salas, em um tecido um pouco translúcido, um tanto transparente, e que o público recebe algumas cartas. Então, o público ele tem um papel bastante ativo. Não ativo, vejam a diferença da semana passada, né? Não ativo em relação ao corpo de quem está propondo o trabalho, como era um potencial público que vai cortar a roupa da Yoko Ono, por exemplo, mas sim com uma responsabilidade compartilhada de desenvolver as propostas do artista dentro daquele campo, né? Então, sempre que vocês forem ver coisas do Alan Kaprow, vai passar um pouco por essa ideia de dar algum tipo de tarefa, dar algum tipo de roteiro ou proposta para o público. Bom,
queria gastar essa meia horinha entrando um pouquinho mais nesses 2 textos que eu tinha passado. Não foram só esses, tem mais, mas acho que esses 2 são importantes para esse primeiro momento. E aí queria que a gente voltasse para ver alguns trabalhos, porque aqui eu fiz um trabalho, eu fiz um recorte que não tem mesmo essa coisa do happening, tem mais essa questão, né, do corpo individual do artista lá nesse primeiro momento da performance, para a gente seguir um pouco. Bom, antes disso, alguma questão para os textos, assim, depois que eu apresentei um pouquinho mais, para quem conseguiu ler ou quem não conseguiu? Tudo certo? Falem, gente, assim mesmo, qualquer questão, dê um grito aí para a gente não ficar com questões mal resolvidas, assim, de entendimento. Lembrando que a gente estava vendo um pouco aquela ideia de que essas linguagens artísticas mais tradicionais dentro do campo das artes visuais, elas eram quase como elementos que iam impulsionar os artistas a colocarem seus corpos dentro desses objetos. Então a gente viu o Pollock como esse comecinho, aí a gente viu um pouco a Caroline Schneemann passando por isso, a gente viu a questão que é um pouco mais problemática do Yves Klein, né, com aquele uso que ele faz dos corpos femininos naquele evento super espetaculoso. Mas a gente tem como um caso muito importante o grupo Gutai. Gutai, o termo, se separasse, significaria corpo-ferramenta. Um grupo que a gente já viu bem aqui no comecinho, né? Esse primeiro trabalho do Giro. O Giro é entendido como o fundador ou a principal figura aí do grupo Gutai, mas a gente tem alguns trabalhos bastante conhecidos, como o Passing Through, que é essa série de telas feitas, assim, na verdade, assim, né, uma estruturinha de madeira com um craft aí, né, com um papel mais molinho, cuja ideia da pintura é dada pelo atravessamento do corpo inteiro dentro dessa espécie de corredor, né. A gente, no caso do grupo Gutai, vai ver trabalhos que são muito mais intensos fisicamente, que colocam quase uma espécie de luta, né, de ringue assim, entre corpo e objeto, ou objeto ou matéria, trabalhos vinculados com lama, trabalhos em que o corpo se exaure muito mais para conseguir chegar em algum resultado que é próximo do pictórico, ou que dialoga com o campo pictórico. Mas o que eu acho importante do grupo Gutai, como é no caso dos acionistas vienenses, é que são trabalhos que vão estar respondendo muito forte a essa mudança de perspectiva que o corpo passa depois da Segunda Guerra Mundial. Em contextos em cuja a violência chega muito mais próxima, né? Então, por exemplo, se a gente pensar no caso dos acionistas vienenses, que vai ser o bloco de produção inicial em performance com imagens mais violentas, isso é indissociável de toda a relação que teve entre nazismo e a Áustria, né? Acho que a Áustria estava ali muito próxima do nazismo, e essa geração posterior vai tentar, de certa forma, não sei se acertar contas é um bom termo, mas trabalhar e processar esse nível de violência no próprio corpo. Uma coisa que eu acho importante de falar sobre o acionismo vienense é um grupo de caras também, um grupo de homens, principalmente, que vai ou trazer de forma direta ou representar essas imagens de violência. E eu acho importante eu frisar essa ideia da representação também, porque existe muita leitura de que os acionistas vienenses se cortavam, se matavam, tem aí todo um mito em cima de um dos artistas que chama Rudolf Schwarzkogler, que ele teria se matado depois de um trabalho porque ele cortou o próprio pênis fora. Isso é mito. Só que existe, e aí a gente estava falando um pouco da questão da reprodução, das imagens. O que existe, por exemplo, em relação ao Rudolf Schwarzkogler, é uma imagem dele com o pênis em cima de uma mesa, como que pronto para um ritual de castração.
E aí, em algum momento, algum crítico escreve que ele cortou o pênis fora e, portanto, ele acabou morrendo logo depois por conta desse ato radical da performance. O que não é fato. Apesar de não ser fato, opera performativamente. A gente até hoje pode encontrar uma série de livros de performance que vão falar sobre isso. Tem um texto do Mário Pedrosa muito bom, que chama Carta aos Tupiniquins ou Nambás, que vai reproduzir essa suposta mentira. Mas o que me parece interessante no caso dos acionistas vienenses é que eles tinham uma dimensão de que a própria simulação da violência tem também efeitos violentos em cima do observador. Então, aqui a gente tem um trabalho que é bastante conhecido, do Günter Brüss, que chama Caminhada de Viena, que é um trabalho, talvez o mais, na minha leitura, o mais pictórico de todos, porque o que acontece nesse trabalho, ele se pinta inteiramente de branco e ele faz essa cisão no meio do corpo dele, com uma outra tinta. Tem algumas imagens, tem alguma documentação desse trabalho mais vinculada ao registro da foto mesmo, como se fosse performado para a foto. Mas a gente tem aqui esse exemplo, que é uma documentação da ação, dele na rua ali. E me parece curioso, porque é ao mesmo tempo violento e não, porque é pura representação. Mas você, quando olha, fala assim, nossa, esse corpo está cindido ao meio, esse corpo está quase rasgado. Então, se vocês forem olhar um pouco mais, recomendo, por exemplo, dar uma olhada, que não está aqui, nos trabalhos do Hermann Nietzsche. Vamos ver o que aparece de imagem, se eu botar o Hermann Nietzsche aqui. Aparece ele, então tudo bem, gente? Tá tranquilo. Trabalhos que vão envolver ou de fato o próprio sangue de animais, ou representação de sangue, ou tinta, mas trabalhos que têm uma carga ritual muito intensificada, trabalhos que vão envolver urina, fezes, qualquer tipo de elemento interno do corpo que se coloca para fora e se mistura com esses elementos mais usuais do campo artístico. Vamos ver. Tá. Aqui a gente chega numa cara mais dos trabalhos de performance que ele fazia, rituais com animais abertos, com uma coisa quase de açougue, tem uma cara de açougue, assim, todo mundo de branco, para evidenciar esse contraste com o sangue. Eu vou tirar aqui, vegetarianos me perdoem, mas só para vocês terem um pouco a dimensão do tamanho do caráter de ritual, de evento que os trabalhos do Hermann Nietzsche, por exemplo, estavam propondo. Eu falo deles porque eu acho que é importante situar esses dois grupos, o grupo Gutai e os acionistas vienenses, mas principalmente porque do contexto do acionismo vienense vai chegar uma artista que eu acho central para a gente pensar em arte da performance, que é a Vale Export. Também da Áustria, que, vejam, ela nasce nos anos 40, ela produz esse trabalho em 68, aqui a gente está falando de um trabalho de 65. A Vale Export pega esse nome artístico emprestado de uma caixa de cigarros, por isso que o nome é sempre em maiúsculo, é um nome mesmo que ela se apropria para fazer aí esses trabalhos de performance. E ela vai, de certa forma, não sei se acho que ela não se apropria, mas ela bebe desse conteúdo violento do acionismo vienense para falar sobre trabalhos nos quais essa violência muda completamente de figura por estar vinculado a um corpo feminino. O que reforça o certo limite da violência que tinha para aqueles caras do acionismo vienense. Esse é um trabalho dela bastante conhecido, que chama Touch Cinema, que é um trabalho que acontece na rua, tal qual, acho que eu faço esse paralelo porque são dois trabalhos de contexto urbano.
E aqui, assim, você não tem esse clichê da violência que tem aqui em cima, né? O sangue, a cor vermelha, a carne, né? O que você tem no trabalho? Você tem uma caixa que ela acopla no corpo dela e que ela chama de cinema, um cinema do toque. E ela convida o público que está na rua a colocar as mãos dentro dessa caixa e tocar nos seios dela. De certa forma, fazendo uma inversão, né, assim como a gente tinha visto na Caroline Schneemann, dessa apropriação já em larga escala do corpo feminino no campo da representação, e como que essas artistas vão estar duplicando, triplicando, aumentando essa carga de violência para ver, como eu falei um pouco atrás, se as pessoas caem na real. Acho que esse termo do gente, vamos cair na real, é muito central, assim. Mas tem um trabalho dela que eu queria mostrar um pouquinho, que eu acho que é menos conhecido, mas que dialoga um pouco mais com esse contexto do acionismo vienense. Eu acho que vale a gente assistir um pouquinho. Também ver a cara dela, acho que isso é bom. Ela tem uma pesquisa muito, muito grande em vídeo. Ela, depois de um tempo, para de produzir performance e se foca no vídeo. Acho que aqui isso já está um tanto claro, é um trabalho dos anos 70, um pouco depois do Touch Cinema. Claro que no Touch Cinema a questão da imagem já está, mas acho que aqui ela parece um pouco mais bem resolvida, assim. Tirar o som só para eu poder falar enquanto vocês seguem vendo. Acho que já deu para sacar um pouco o que ela está fazendo, né? Tá com o estilete tirando a cutícula, que é uma ação
tirar a cutícula é uma ação muito banal, com uma alteração no objeto, né, assim, um objeto que intensifica um pouco esse grau de violência. Mas o que eu acho interessante é que ela começa a introduzir aqui alguns elementos do campo da representação. Então, você tem essa imagem, no fundo, impressa. Depois, quando vai pesquisar um pouco o trabalho, é uma imagem de 2 crianças que foram abusadas sexualmente pelos pais na Áustria, um pouco na época. Mas eu sinto que essa informação ela não é muito central para se entender o trabalho. Assim, tem uma relação que ela faz aí no começo, né, desse olhar, o olhar dela, o olhar das crianças. E aí, aos poucos, né, você tem essa ação que é muito sutil da cutícula, que vai se intensificando cada vez mais e vai entrando nesse baldezinho de leite que ela tem entre as pernas, né? E vai manchando esse leite, que é completamente branco, né? Aqui tem bem o dedo entrando no leite, então aí tem todo um imaginário assim de maternidade, desse leite que vai se misturando com sangue. Então, vejam que, assim, eu acho até curioso que quando eu mostrei o Hermanite, todo mundo de boas, aí veio a cutícula, todo mundo... eu acho que tem uma inteligência mesmo dela, assim, como ela articula. Em todos os trabalhos ela tem isso bem, assim, como ela vai articulando esse campo de muita... de um risco, de uma impossibilidade de reprodução diária, né, porque o corpo dela tem que se regenerar em algum nível, com essa ideia de corte, de ferida, né, do corpo exposto, com essa dimensão da representação, de alguma camada semiótica que o trabalho pode também dar. Então, vejam, não é aquela crueza que a gente viu na semana passada do Chris Burden levando um tiro. Pá, deu tiro, acabou. Assim, é aqui. Não, acho que o trabalho dela começa a ter um pouco mais de nuance, e sempre eu sinto que ela sempre, de certa forma, devolve a violência para quem está observando. Tem um trabalho dela que cuja imagem é bastante conhecida, que chama Genital Panic. Acho que vale mostrar. Está pequenininho, né? Vamos ver se... Que eu acho que fica bem claro, né, essa ideia de devolver uma violência. Aí é o registro, né, diz que ela fazia o trabalho dentro de cinemas. Esse não é um registro da performance, essa é uma foto performada para se documentar o que era o trabalho. E a ação é essa, ela senta numa cadeira com essa roupa inteira de couro, com uma abertura na região da vagina, segurando uma arma e fica olhando parada para as pessoas. Então também, novamente, recuperando os outros trabalhos da semana passada. Oi? Oi? Quando ela executa nos cinemas? É sempre num cinema pornô? Não sei os outros trabalhos. Entendi. Mas a foto ou é... a foto é feita num cinema pornô. Daí a relação com o público masculino, ela está confrontando o público masculino, ela está devolvendo esse olhar objetificado sobre o corpo feminino para ela está devolvendo essa violência. E você sabe dizer se que eu lembro de ter lido em algum momento isso, que a foto foi executada sem público, mas você sabe se isso procede ou não? Tem uma que parece que ela está meio em outro lugar, com um fundo mais claro, né? Ela fez em público, sim. Diz que ela supostamente era num teatro, num cinema pornô com o público. Entendi. Mas isso não é provado. Sim. A narrativa foi construída sobre as imagens. Entendi. E eu acho que é um trabalho que ele, não à toa, ele é reperformado, né? A Marina Abramovic refaz ele. Vale até ver, porque eu acho que isso faz parte da discussão também, porque, só deixa eu achar aqui e aí eu falo isso. Considerando, né, mesmo essa questão que o Felipe trouxe, aqui. Pequenininha também, porque a Marina Abramovic tem esse projeto em que ela reperforma performances icônicas, né, da história da arte,
dentre elas esse trabalho. E aí fica a pergunta, né, se o que ela... Nossa, que definição péssima. Se o que ela está repetindo, né, é a performance, que não tem documentação para além da foto, ou se ela está repetindo a foto, né, algumas das fotos, porque ela posiciona as cadeiras do jeito exato. E aí, assim, por que cargas d'água a posição das cadeiras importa para a performance? Talvez importasse, mas ela é um elemento que está em uma das reproduções, né? Então, acho que tem esse jogo curioso assim, do que significa reativar esses trabalhos icônicos, mas isso a gente talvez consiga ver um pouco mais para frente. Eu queria mesmo deixar bem marcado, acho que a importância que a Velha Export tem, nesse sentido mesmo de... que acho que o Felipe trouxe bem, de devolução da violência para um público muito específico, né? Não é para qualquer público, acho que ela se reporta a um público específico também. E aí, quase num sentido contrário, eu também deixo perto da Velha Export a Gina Pani, com um trabalho que é também bastante central para esse momento aí, mais inicial, digamos, que chama Ação Sentimental. A gente está vendo aqui as fotografias exibidas do modo como tem que ser exibido, né? E o que é curioso da Gina Pani é que esse trabalho acontecia em 3 salas, e aí só na terceira sala que a ação de fato ocorria, era uma ação que ela executava com rosas brancas, e aí ela primeiro tirava os espinhos das rosas, e aí ela colocava no braço sequencialmente esses espinhos, dá para ver ali nas primeiras imagens, né? E aí, com esse sangue que ela, né, tinha o sangue dos espinhos, mas dá para ver na segunda que ela se corta com um estiletezinho assim, e aí ela vai manchar essas rosas brancas de vermelho com o próprio sangue. Mas o que eu acho muito interessante desse trabalho é que esse trabalho era só para mulheres verem. Assim, era um trabalho em que o público homem não era liberado na sala. Então, o público masculino vai ver a documentação, vai ver um tantos % do trabalho. Mas a ação, de fato, ali, o que era central é destinado a só um público. Então, enfim, acho legal ter essas duas também aqui, uma do lado da outra. A Ana Mendieta, que vai fazer uma série de trabalhos que são mais conhecidos, imagino, assim, a parte mais conhecida do trabalho dela, que é essa parte em que ela vai para locais quase como se cavasse espaço para o próprio corpo dela na natureza, né, como se integrasse o corpo dela nesse espaço da natureza, mas ela... Vendo um pouquinho mais a trajetória do trabalho dela, ela também começa com trabalhos nos quais a violência é muito mais assumida. Então, por exemplo, na época de faculdade, quando ela estava estudando, ela tem um trabalho que chama Cena de Estupro, assim, sem título, Cena de Estupro, algo assim, e em que ela convida o público a ir até o quarto dela, o dormitório onde ela estava, e quando eles abriam a porta, ela estava amarrada, apoiada com o tronco sobre uma mesa, com uma espécie de sangue, algo que remetia a sangue na região das pernas, e o público via aquela imagem. Tem uma documentação, uma foto dela nessa posição. Então, tinha aí já uma dimensão que segue sendo importante para o trabalho dela, do fim do trabalho enquanto imagem, né? O corpo dela termina ali enquanto imagem, mesmo que no ao vivo, mas tinha menos essa integração entre corpo e terra, corpo e natureza, que acho que marca o trabalho mais conhecido dela. Apesar da gente sempre poder ler o trabalho dela como uma espécie de memorial para corpos desaparecidos, né? Uma espécie de enterro forçado ali para um corpo que você não sabe muito bem que corpo mas é evidentemente um corpo feminino, né? A silhueta dela está sempre muito presente. Então, enfim, acho que ela é uma artista que transita bem aí nesse campo da imagem. E vejam que a gente está fazendo um caminho, quanto mais a gente vai chegando nos anos 70 para os anos 80, mais o domínio da imagem começa a ficar central para o trabalho. Isso, na leitura aqui, lembram que eu estou bem em cima desse livro da Catherine Wood, né? O caminho que a Catherine Wood faz, né, para esse primeiro momento é que
Entre os anos 50 e parte dos anos 70, você vai ter essa ideia de body art como um corpo que evidencia ali isso que eu estou falando de risco. E dos anos 70 para frente, a ideia de que o corpo ele é construído socialmente por via da representação começa a fazer com que apareça em primeiro plano, em trabalhos de performance, a dimensão da reprodução, da imagem, da fotografia, do vídeo. É claro, a gente tem uma dimensão aí de que essas mídias começam a ficar cada vez mais na mão, mas acho que se muda também um pouco esse desejo de encontrar um certo estado puro, originário do corpo, que se exibe para o outro sem nenhuma dimensão de representação. Isso parece cada vez mais se tornar difícil. Então a representação começa a ir novamente voltando para o jogo, voltando como parte do problema. Falando de vídeo, temos a Letícia Parente, que eu acho que vai ser um caso muito emblemático, porque a Letícia Parente não trabalhava como artista, tinha um outro job aí da vida, e aí, com a câmera, ela conseguia chegar em casa e fazer coisas muito simples. Ela tem vídeos em que, por exemplo, ela está passando roupa, e aí ela deita na tábua de passar roupa e passa a si mesma. Ou abre o armário e se pendura no cabide com a roupa e o corpo inteiro. Então, são trabalhos muito desse ambiente doméstico, muito associados a uma fácil execução e uma fácil resolução. Quase assim, tive a ideia, fui lá e fiz, o que é bastante determinante para isso que a gente tem falado de corpos que não estão previamente integrados no sistema artístico ou com tempo, grana, possibilidade, contexto de produzir a longo prazo, mas que vai ter que resolver de outra forma. E aí tem esse trabalho, que é sem dúvida o trabalho mais conhecido dela, que tem essa mesma lógica, que ela pega uma agulha e uma linha de costura e ela vai costurar na sola do pé o termo Made in Brazil. E aí ela grava essa ação. Sinto que dá para ver aqui essa ideia da cisão, do perfurar, do abrir o corpo, só que numa dimensão bem mínima, e tem uma dimensão crítica evidente no trabalho. Acho que ela não está só se costurando, ela costura um termo que não deixa muita chave para não achar alguma leitura política no trabalho. Brasil como colônia, Brasil em relação aos Estados Unidos, Brasil ditadura, acho que as chaves são várias. E justamente por isso acho que é um trabalho tão poderoso, porque ele mantém algum grau de abertura. Como mantém a Velha Export, por exemplo. Acho que você pode se aproximar do trabalho de várias formas, o que é muito, muito bom. Beleza, aí a gente vai chegar num lugar que eu queria fazer um parênteses, falar desses dois trabalhos, mas eu vou fazer o parênteses para falar deles. Vitor Conte e Bruce Nauman. Qual parênteses que eu vou fazer? Teve uma coisa que a gente não falou ainda. A gente falou de performance, arte da performance, arte performativa, artes vivas, blá, blá, blá. Mas a gente ainda não falou desse termo, do performativo. Que às vezes a gente... quem é do teatro deve ouvir. Teatro performativo. Porque aí as coisas acontecem, é muito louco. Bom, da onde veio? Tem um lugar, tem alguns lugares de onde vem o termo. E tem um lugar específico que eu acho importante da gente situar, que é no campo da linguística. Que vai ser lá em 55, quando um linguista que chama John Langsall Austin... Deixa eu deixar o nominho dele aqui. Faz uma série de palestras em Harvard. Ele faz as palestras em 55 e o texto das palestras sai em 62 pela primeira vez. Póstumamente. Ele já tinha falecido e sai o compilado do que ele tinha falado. E ele faz uma série de palestras cujo título, o título em inglês é How to do Things with Words, que a gente poderia traduzir como fazer coisas com palavras. Mas a tradução para o português eu gosto mais. Eles mudaram um pouco o título e a tradução em português é Quando dizer é fazer. Palavras e ação.
Tem um subtítulo aí. Eu vou colocar depois no link, tanto que está no site, quanto eu coloquei um outro no Instagram, porque tem gente não acessando o site, para quem chegou depois, para vocês terem esse texto na íntegra. Ele é um texto muito massa, assim, ele é divertido, como é palestra também é fácil de ler. E, assim, bem resumidamente, para a gente poder voltar para os trabalhos, o Austin vai propor uma coisa que ele vai chamar de verbos performativos. Que ele vai colocar em contraste com o que ele chama de verbos constativos. Tá. Bom, o que ele vai falar é o seguinte: quando a gente fala, né, a gente, de certa forma, está representando o mundo. Né? Então, quando eu falo, eu corro, eu não estou correndo, eu estou, né, falando que estou correndo. Eu não executo a ação no momento que eu falo. E isso seria algo para todos os verbos que a gente está falando aí na vida. Exceto esses que o Austin vai chamar de verbos performativos, que são verbos nos quais o próprio momento em que eu falo é o momento em que eu executo. Então, por exemplo, quando eu falo o verbo eu aposto. Eu aposto é um verbo que, na leitura do Austin, no momento em que eu estou falando aposto, eu estou apostando. E claro, a gente tem questões aí, sim, mas o que ele começa a tentar entender é que existiria vejam como isso também está se reportando a algo que a gente viu da arte da performance, que é uma certa aproximação entre processo e produto, ou aquela aproximação entre representar e fazer. Então, não tem essa distância, está próximo. Qual que vai ser o exemplo central que ele vai dar? O exemplo do casamento. Está lá, processo do casamento, ritual, chega, tem as duas pessoas. O que efetiva a mudança de estado dessas duas pessoas de estarem solteiras para estarem casadas? É alguém que vai virar para elas e falar: eu vos declaro marido e mulher. E é o verbo declaro, eu vos declaro, que mudou tudo. Não precisa fazer nada. Pode fazer um sinal da cruz, pode fazer o que quiser. E é importante que faça, é importante que tenham coisas vinculadas a isso, a gente já chega nisso, mas a ação de falar é o que determina. Ele vai colocar, por exemplo, como exemplo, eu nomeio. Então, quando o prefeito chega no barco e vai bater ali aquela imagem da garrafinha no barco, e fala, eu nomeio esse barco, a ação de falar eu nomeio, nomeou. Bom, assim, faz algum sentido, mas é também um pouco estranho. Por que é um pouco estranho, né? Porque se eu viro e falo aqui para Mari, eu declaro você... Nada está acontecendo, né? Esse performativo não está se efetivando. Então, qual é a questão do verbo performativo? O verbo performativo, ele depende de um certo acordo cultural que envolve contexto e poder para operar. Então, eu só vou poder falar eu vos declaro marido e mulher se eu sou culturalmente uma figura que tem o poder de, ao emitir essa sentença, transformar a situação de duas pessoas. E não à toa, ele vai falar o exemplo do padre, vai falar o exemplo do tabelião, vai falar o exemplo do prefeito. Então, tem em todo o discurso do Austin, conforme você vai lendo, você vai sacando isso, uma certa ideia de um sujeito autônomo, completamente consciente do que fala e com poderes prévios para poder emitir com sucesso esse performativo. Porque, senão, ele vai falar que o que ocorre é um performativo infeliz. Eu acho super bonitinho que ele fala que o termo é feliz e infeliz. Então, tem performativos felizes e performativos infelizes. Qual é a questão, para a gente que está falando de arte, né? Isso aparece muito claro no Austin. O grande vilão do verbo performativo para o Austin é o quê? O teatro. Os atores. Por quê? Porque os atores eles vão conspurcar o verbo performativo. Os atores, assim, ele tem parágrafos e parágrafos falando que há um problema no campo teatral, porque o campo teatral tira a eficácia dos performativos. Porque tudo começa a valer dentro daquele campo. E é muito importante isso no Austin,
Porque o Austin ele não vai estar sozinho nesse movimento que acontece aí nos anos 60 de recusa ao teatro, né? Eu falei que isso está acontecendo nas artes, mas se a gente pensar, por exemplo, no campo das artes visuais, em 60 acho que deve ser 7, eu vou chutar, depois eu vejo certinho, sai um texto de um crítico que chama Michael Fried, chama Arte e Objetidade. O Michael Fried é um crítico dessa tradição do Clement Greenberg, que a gente já falou um pouquinho na semana passada, lá muito próximo do Pollock e tudo mais. O Michael Fried escreve esse texto a partir das obras minimalistas que estavam rolando nos Estados Unidos no período. E qual é a grande crise desse texto e qual a crise do Michael Fried em relação ao minimalismo? Para o Michael Fried, a ideia de presença das obras minimalistas era uma presença teatral e, portanto, problemática. Um tipo de presença que teria que ser superada, teria que ser transformada porque ela era insuficiente. Insuficiente em quais termos? Nos termos de uma ideia modernista, que a gente vai aí ter uns 50 anos de carregar essa ideia, né, de 1900 aí a 1950, dentro da qual a obra de arte, isso parece muito estranho para a gente hoje, mas a obra de arte deveria ter um tipo de presença que ela é autônoma ao espectador. Ela não depende de quem observa. Uma boa obra de arte moderna seria, em primeiro lugar, completamente consciente dos limites e problemas da sua própria linguagem, portanto, ela discutiria só aquilo que é próprio à sua própria linguagem. A pintura discutiria questões que são específicas da pintura. A escultura discutiria questões que são específicas da escultura. E aí, lá no Clement Greenberg, ainda não no Michael Fried, o Clement Greenberg vai falar o seguinte: o que é o teatro? O teatro é o que está entre as artes. Portanto, o teatro é algo a ser limpado, o teatro é algo a ser excluído, porque a gente precisa desse tipo de aprofundamento crítico. É só uma obra com aprofundamento crítico sobre a sua própria materialidade que vai conseguir ser compreendida como uma obra vanguardista, como uma obra que está aí colocando em movimento essa necessidade de progresso, que na época era muito, muito buscada, dentro da história da arte. Bom, tem aí já essa ideia prévia de que o teatro tinha que ser algo assim, né? O teatro como um campo afetado, como um campo mais sujo, como um campo não muito bem visto, que o Michael Fried vai recuperar nesse texto de 67. E aí ele vai falar o seguinte, ele vai falar, olha, o grande problema dessas obras minimalistas é que elas estão dependendo do observador. E aí eu acho que isso é estranho para a gente hoje, porque eu sinto que isso parece quase um pressuposto de que uma obra de arte existe em relação com quem observa ela, né? Diga. Não deixa de ser literatura. Oi? Não deixa de ser literatura. Como assim? É porque a literatura, ela transforma o ser humano. Ela humaniza. Uhum. Uma vez que a pessoa não tem conhecimento de mundo, qualquer obra é neutra para aquela pessoa. Mas se aquela pessoa tem algum conhecimento de mundo, aquela obra vai contar uma história para ela. Uhum. E que vai transformar ela como ser humano. Isso daí não deixa de ser literatura. Sim, não, eu acho que mas eu acho que é também um entendimento que a gente tem, em geral, sobre o funcionamento das artes em relação ao público. Acho que na literatura isso está central, mas e isso que eu acho que para mim é quase difícil de imaginar, assim, é quase como se a obra de arte pudesse, mesmo textos de literatura, pudesse existir e pudesse se justificar no mundo, independente de quem vai ver ela, de quem vai ler, de que tipo de reação a pessoa que vai ler vai ter. É como se o que tivesse estrutural na obra fosse só o que é interno a ela, e não o que ela emite para quem está de fora dela. Isso é uma ideia que me parece que ficou um pouco datada, assim. Mas, na época do Michael Fried, isso aparece de forma muito evidente. Quando a gente lê esse texto hoje, é um texto que, assim, é muito fácil para qualquer estudante de teatro odiar, falar, nossa, gente, esse cara é um babaca, esse cara não entendeu nada.
Agora, qual é a questão desse texto? A questão é que tem uma nota de rodapé nesse texto. Nota de rodapé, que saco. Em que ele vai falar o seguinte, ele vai falar, olha, tem gente dentro do teatro que está sendo antiteatral, isso é muito importante. Quem que ele vai citar? Vai estar o Brecht e o Artaud. Falar, então, o que eu estou falando, assim, e aí começa a ficar um pouco mais claro que ele não está falando da prática teatral, de práticas teatrais, mas ele está falando de uma certa ideia de teatro que vem carregada do modernismo estadunidense. E essa ideia de teatro é uma ideia um tanto abstrata do que seria o teatro, e uma ideia muito vinculada a drama, à identificação entre, né, um certo espelhamento de paixões, né, a gente pensar no termo do Rousseau, que o teatro seria um espelhamento de paixões, algo que precisa ser superado. Então, eu acho importante a gente ter essa ideia do verbo performativo ali, né, do Austin, tanto como algo que vai impulsionar um certo pensamento sobre a arte da performance, como algo que vai operar uma certa recusa a inserções do teatro na produção de arte desse período, como se fosse, de fato, possível superar o teatro. Acho que hoje já é muito claro que não é possível superar e nem é desejável superar nenhum tipo de linguagem. O problema não é esse. Mas, na época, esse tipo de embate era muito central. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, apesar de, no campo teórico, a gente ter esse tipo de divisão, o performativo e o representativo, o campo da performance, o campo do teatro, eu tendo a achar que os artistas eles conseguem resolver de uma forma mais complexa isso dentro dos próprios trabalhos. E aí a gente tem esses dois artistas, também bem importantes numa historiografia dita oficial aí da performance, que é o Vitor Conte e o Bruce Nauman, com dois trabalhos que eu acho que ajudam a gente a sacar um pouco também os limites dessa ideia do performativo. O fato desse performativo demandar um sujeito autônomo e consciente, ou desse performativo recusar completamente o campo da representação, como se tudo que se fala é entendido sem nenhum tipo de atrito por quem está ouvindo, como se esse campo da comunicação fosse assim, A e B. Não é o caso. O que são esses trabalhos? Bom, deixar um trechinho desse primeiro. Acho que eu já tinha até aberto ele aqui, vamos ver. Aqui. Eu estou em outro trabalho do... Bom, mas posso começar com esse para mostrar um pouco. Acho esse trabalho engraçado de ver hoje em dia. Bom, o Vitor Conte é esse artista cujo trabalho sempre faz ele parecer muito carente. Ele está o tempo inteiro clamando por um público que nunca aparece. Ele vai trabalhar principalmente através da mídia do vídeo, mesmo em trabalhos ao vivo, o vídeo sempre aparece, e com ações que são um pouco repetitivas, um pouco absurdas. Nesse vídeo, ele vai ficar... O vídeo tem o quê? 33 minutos, né? Tá aí meio na casa, meio no ateliê. E ele fica meio tentando falar com alguém que estaria vendo ele desse outro lugar, que ele não sabe quem é, porque ele não vê. Ele canta, ele fuma, ele perguntando, você está aí? Você gosta de mim? Você lembra de mim? Tem um certo desejo aí de chegar na outra pessoa, que é quase impossível. E isso é bastante recorrente no trabalho dele. Tem um trabalho dele, por exemplo, que ele vai ficar numa mesa de olhos fechados e ele fica falando que ele está imaginando uma pessoa masturbando ele debaixo da mesa. Só que isso vira o próprio processo masturbatório dele. A própria imaginação que vai fazer com que ele se excite e ele precisa falar para que isso aconteça. Um trabalho muito conhecido dele que chama Seed Bed, é um trabalho em que aí ele executa ao vivo, mas no qual essa questão aparece. Ele cria um segundo chão diagonal numa galeria e ele fica embaixo dessa galeria, embaixo desse chão, se masturbando novamente, com o som do sapato de quem está andando em cima dele, que ele nunca vê, ele só ouve e imagina. Parece que é um sapato de salto alto, esse sapato faz você parecer muito bonita, e ele vai. E ele põe uma caixa de som em cima desse piso,
pelo qual a pessoa que está andando consegue ouvir ele se masturbando e imaginando, projetando aquela pessoa que está em cima dele. Bom, então, só mostrando que ele tem aí esse campo, né, de uma produção de desejo vinculada a um ato de fala. Só que aí ele tem esse trabalho que eu acho bom para a gente pensar nessa ideia do performativo, que é o remote control. Que é um trabalho que é executado ao vivo, com mediação do vídeo, e aqui a gente vê só o registro, né, dos dois vídeos. Vou deixar com o som baixinho. Bom, o que é o trabalho, né? São 2 salas. Em cada sala tem essa caixinha de madeira pequenininha. Em uma está o Vitor Conte. Em outra está uma artista que ele convida para performar com ele. E a proposta desse trabalho é que ele vá falando para ela, e ela só vai ouvir a voz dele, como ela tem que se amarrar. Ela tem essa corda e ela precisa se amarrar exatamente do jeito que ele manda. E aí, assim, é um trabalho longo. Vejam que o vídeo tem 1h02. Você tem um gesto que é super violento, né? Você tem um cara mandando uma mulher se amarrar do jeito que ele está mandando. Ponto final. Só que um não vê o outro. A gente vê os dois pela mídia do vídeo, mas eles não se veem. E aí começa a acontecer uma certa negociação dos dois, num nível que se dá pela palavra. Então, às vezes, ela fala, olha, não está rolando, assim, desse jeito eu não vou fazer. Ele fala, não, mas eu estou mandando você, por favor, faz. Para mim é importante que seja desse jeito. Ele fala muito disso, eu estou imaginando você assim, você está desse jeito, a posição é tal. E aí tem tanto uma negociação ou uma... Assim, ela de fato não faz mesmo, ou às vezes ela fala, parece que está fazendo, mas não está fazendo, e ele não sabe. Então você começa a sacar um pouco que esse poder da enunciação dele, assim, ele Vitor Conte que manda a mulher, começa a ser desafiado dentro do trabalho, assim, começa a ser um pouco desmembrado. E vejo que ele fica um pouco, né, como se ele estivesse amarrando a corda, mas ele não está, assim. Ele faz uma força física imensa para conseguir chegar em algo que não vai se completar. Então, todo o trabalho dele está numa certa dimensão aí do fracasso, que acho que desafia um pouco essa ideia do performativo de que falar algo de determinada forma, em determinado contexto, a partir de determinado corpo, vai efetivamente gerar aquilo que aquele corpo previa antes de falar, né? Eu acho, inclusive, curioso, né? Eu tinha falado daquele outro trabalho dele falando para o público, que eu acho engraçado, porque é quase como se ele estivesse prevendo um pouco cadê o... Esse aqui, né? Quase como se ele estivesse prevendo uma certa lógica de live, né? Eu acho muito doido ver esse trabalho hoje nessa ideia de virou uma performance fora do campo estranho da arte e parte do nosso campo corriqueiro da cultura, falar para uma câmera sem saber se tem alguém te vendo e meio esperando que alguém esteja e agradecer assim, alguém entrou, obrigado, valeu, gente, que bom que vocês estão aqui. Assim. E ele está fazendo exatamente isso, só que em uma mídia que não permitia ainda esse feedback tão rápido, né? Ainda tendo que lidar com essa expectativa desejante mais alargada. Bom, então tem esse certo desafio aí do performativo e um outro que é feito pelo Bruce Nauman. Isso, na verdade, né, essa ideia de desafio do performativo é muito uma pira minha, assim, que eu acho que eles estão fazendo isso o tempo inteiro. O Bruce Nauman, assim como o Vitor Conte, né, e vejam que eu acho que os dois estão mesmo bastante próximos, tanto no sentido da repetição, quanto no sentido desse espaço privado. Então, o Bruce Nauman vai estar quase sempre dentro do ateliê dele. O trabalho mais conhecido do Bruce Nauman vai ser esse aqui, que é o dançando ou caminhando no perímetro de um quadrado. É um trabalho muito simples, ele faz esse quadrado no chão,
e ele vai fazer alguns procedimentos coreográficos de movimentação ali nesse perímetro. Vejam que aqui a gente tem um que ele fica, né, meio indo de um lado para o outro. Tem o mais conhecido, que eu nem sei se tem aqui nesse site, que é o que ele dá uma certa rebolada enquanto anda. E eu acho que essa rebolada é bem... Sai daqui... Você me tirou meu Bruce Nauman aqui. Deixa eu ver se a gente tem... Dance, violin, slow walk. Não sei se tem especificamente esse, mas talvez o Beckett Walk seja um tanto parecido. Tem aí esse Beckett no título, porque o Bruce Nauman é um artista que vai estar dialogando o tempo inteiro com Beckett. Essa ideia de uma repetição absurda que tem no Beckett, que aparece quase como clownesca em vários dos casos, aqui no Bruce Nauman vai aparecer primeiro de uma forma um pouco sutil, com essas caminhadas mais absurdas, até a hora que de fato entram palhaços na produção do Beckett. Ele começa a colocar uns palhaços sendo torturados, uma tortura que nunca chega em lugar nenhum. Teríamos os palhaços, vamos ver. Acho que não, que os palhaços são ótimos. Mas cada vez mais o trabalho vai entrando numa certa proposição que ele às vezes executa sozinho, às vezes pede para outras pessoas executarem, que geram estados de corpo que são muito passivos, que são um pouco propositivos, que são um pouco nonsense. Assim. Então, por exemplo, aqui ele pede para uma atriz e para um ator para deitarem e cederem ao máximo o peso deles até o ponto em que eles vão ter entrado no centro da Terra. Que às vezes a gente entende como uma prática de aquecimento, né? Quem é mais do corpo fala... Só que ele tenta levar isso numa dinâmica um pouco mais... bastante conceitual e um pouco mais concreta. E gera um material que é um grande nada, assim. Eu acho que esse grande nada ele é muito poderoso em termos do que significa um trabalho de arte. Assim, bom, o que você dá para ver ao seu público, né? E ele o tempo inteiro vai desafiando isso. Claro que são propostas cujo fim é instalativo, ou seja, não é para ninguém ver. Quanto tempo? 38 minutos disso. A gente vê isso numa situação de museu, a gente passa um tempo, vê, volta, fala, nossa, esse corpo está igual, mas mudou de lugar. Parece que cedeu mais, parece que não. Só que aí, nesse trabalho com os atores, ele começa a entrar em situações, como a questão dos palhaços, que eu falei, que lidam um pouco mais com o campo da representação. E aí ele faz essas duas séries, que chama Good Boy, Bad Boy, o A e o B. O A é feito por essa mulher branca e o B é feito por um homem negro. E os vídeos são exibidos um pouco um do lado do outro, assim, eles têm tão de parzinho ou numa situações mais instaladas. Vou deixar um pouquinho com som. That was good. I was a good girl. You were a good girl. We were good girls. That was good. I was a bad boy. You were a bad boy. We were bad boys. That was bad. I was a bad girl. You were a bad girl. We were bad girls. That was bad. I am a virtuous man. You are a virtuous man. We are virtuous men. This is virtue. I am a virtuous woman. You are a virtuous woman. We are virtuous women. This is virtue. I am an evil man. You are an evil man. We are evil men. This is evil. I am an evil woman. You are an evil woman. We are evil women. This is evil. I'm alive. You're alive. We're alive. This is living. I live the good life. You live the good life. We live the good life. This is the good life. Então vejam que são sentenças muito simples que ele está falando, né?
Eu sou um bom homem, você é um bom homem, nós somos bons homens, isso é bom. Eu sou uma boa mulher, você é uma boa mulher, nós somos boas mulheres, isso é bom. Quase como se fosse uma cartilha que ele vai recombinando o tempo inteiro. Só que ele chama esse ator e uma atriz para começar a dar intenção para esses termos. Então, você vai tendo aí a recombinação, que uma hora você saca que volta, uma espécie de looping que está o trabalho inteiro, mas vai entrando em tensão. E aí você tem sempre a intenção desse homem negro em contraste com essa mulher branca, uma espécie de cartilha, de uma coisa quase educativa. You have work. We have work. This is work. I play, you play, we play. This is play. I'm having fun. You're having fun. We're having fun. This is fun. E, novamente, é isso. Acho que não é como a gente viu alguns trabalhos, né? Assim, um trabalho em que você consegue, de certa forma, ler algum tipo de crítica, de comentário, falar, o trabalho fala um pouco sobre isso, a questão é essa. É um trabalho que está fazendo uma investigação mais intensa no campo da linguagem e o que significa corpos diferentes falarem coisas iguais ou diferentes, né? Assim, uma espécie de exercício contínuo infinito. Aqui um pouco da moça fazendo. I am an evil man. You are an evil man. We are evil men. This is evil. I am an evil woman. You are an evil woman. We are evil women. This is evil. I'm alive. You're alive. We're alive. This is living. I live the good life. You live the good life. We live the good life. This is the good life. Bom, deu para sacar, tá aí o site para vocês verem também depois na íntegra, se alguém quiser, tiver a paciência de ficar aí nesse campo. E aí, para seguir um pouco, assim, vou falar dessa outra artista, que é uma artista que eu assim, gosto muito, muito, muito. E eu acho que ela também lida com essa dimensão do performativo, mas com um trabalho mais evidentemente político, que é a Adrian Piper, uma artista estadunidense, negra, que hoje em dia não mora mais nos Estados Unidos. Saiu faz um tempo, está em Berlim e fez um voto de que não pisa mais nos Estados Unidos, ecoando algo que rola em outro trabalho de performance do Joseph Beuys, em que ele vai para os Estados Unidos e nunca pisa em solo estadunidense enquanto está lá. Mas ela leva isso para um limite mais vinculado à vida, e isso é grande parte do trabalho dela. Então, vou falar um pouco desses 3 trabalhos e depois falar um pouco do que eu acho de interessante aqui. Bom, ela, bem jovem, né, esses 3 trabalhos são trabalhos de começo da produção dela. Esse primeiro chama Ser Mítico, o segundo é uma série que ela faz, que se chama série Catálise. Catálise sendo aquele procedimento químico que aumenta a velocidade de uma reação. E eu acho que é bem importante ter isso em mente para pensar no trabalho. E a série dos cartões de visitas. Bom, na série do Ser Mítico, ela vai se vestir como o estereótipo de um homem negro nos Estados Unidos na época. Então, ela está aí com esse black, tem uma certa roupa que usa, e ela fica performando um tempo nas ruas, documentando isso e tentando, sempre que possível, fazer inserções jornalísticas dos registros desse ser mítico como forma de documentação do trabalho. É um trabalho que, inicialmente, não circula muito no campo arte contemporânea, ali, assim, oficial, mas é um certo experimento dela, assim, um pouco mais simples. Mas a série Catálise, que eu acho que faz algo parecido, mas que me parece que é um pouco mais interessante, é uma série de procedimentos que ela faz, tentando aumentar, por isso o termo catálise, o racismo que ela sofria diariamente andando na rua. Como que ela faz isso?
ela quebra um monte de ovo cru em cima dela e sai na rua, por exemplo, cheirando a ovo. Ou ela, nessa imagem que a gente vê aqui, se pinta completamente de tinta branca e escreve num cartazinho na frente do corpo dela, tinta fresca. Brincando, assim, eu acho legal ver esse wet paint, aí o tinta fresca, lembrando um pouco dessa imagem aqui, voltando ali para os acionistas, mas aqui tem quase essa... eu sinto que o escrito tinta fresca aumenta essa carga crítica, fala assim, bom, vocês não encostam em mim mesmo, então eu vou avisar que vocês não vão poder encostar, assim, eu vou aumentar o nível de separação. Então, tudo isso que vai envolver sujeira, vai envolver algum tipo de repulsa maior do público, ela começa a fazer de forma intencional. Uma coisa que é muito importante de falar é que ela é uma artista com uma formação dupla, ela é formada em filosofia, ela é uma leitora assim, assídua demais assim, de Kant, ela tem uns livros gigantescos de Kant. Então, ela tem uma coisa que opera um pouco à parte de certas discussões raciais que acontecem, principalmente nos Estados Unidos. Eu vou falar logo do Pope L, porque uma coisa que ela faz mais recentemente, por meados de 2012, 2013, ela se aposenta da raça dela. Então, ela faz um trabalho, depois de participar de uma exposição só de artistas negros, que ela, enfim, é convidada, e aí tem uma discussão com a curadoria, e ela acaba discordando da ideia de fazer uma exposição só com artistas negros, ela não faz parte assim, desse entendimento. E aí ela imprime um cartaz no qual ela vai falar que ela descobre que ela, na verdade, é só 11% negra, então, portanto, ela se entende como cinza, essa seria a cor dela, e, portanto, ela não pode participar dessa exposição, ela se retira da exposição e, a partir disso, ela declara um trabalho que é puramente conceitual, mas que acho que tem implicações práticas grandes na vida dela, que ela deixou de ser negra. O que é algo que ela não consegue deixar de ser, mas que ela, no discurso, e por isso que a gente está aqui nesse campo do performativo falando, ela assume que a partir de assim, tem uma declaração dela. Se vocês pesquisarem o nome dela, vai aparecer uma imagem dela mais velhinha, assim, com a pele meio roxa, meio cinza. É essa imagem que ela publica no momento em que ela fala que ela se aposenta da raça. Mas falando dessa parte mais antiga, tem esse trabalho aqui, que é o que ela chama de a série dos cartões de visitas, em que ela, não sei se está dando para ler, talvez esteja meio pequenininho. Nesse cartão de visita está escrito o seguinte: caro amigo, eu não estou aqui para pegar ninguém ou para ser pega, eu estou aqui sozinha porque eu quero ficar aqui sozinha, em maiúsculo. Esse cartão não é compreendido como parte de um flerte estendido. Obrigado por respeitar a minha privacidade. Então, sempre que ela era abordada de forma indevida por um cara, no contexto social, ela chegava e entregava esse cartão para ele. Ela tem o cartão para situações de racismo. Então, sempre que ela sacava que estava rolando uma situação de racismo, ela chegava muito de boas e cartãozinho. E o cartão sempre termina com essa, assim, muito obrigado por respeitar minha privacidade, assim, muito obrigado por me deixar aqui na minha. Então, o que eu acho curioso dela é que ela tem esse investimento dessas artistas que a gente viu aqui, como a Velha Export, como a Caroline Schneemann, mas o movimento do corpo dela em relação às pessoas nunca é de ir para evidenciar a violência, mas é sempre de separar. Fala assim, olha, eu não faço parte disso, não quero, me deixa na minha. Então, eu acho muito legal quando a gente começa a olhar para o trabalho da Adrian Piper nessa perspectiva de um fazer político que se dá pela retração, quase por uma ausência dela enquanto artista. E, claro, quando a gente volta aí para esse trabalho em que ela se aposenta e sai da exposição, está algo parecido. Assim como quando ela resolve que não vai mais viajar para os Estados Unidos. Ela tem uma exposição gigantesca no MoMA, uma retrospectiva, e ela não vai. E aí ela fica recebendo foto de amigo, e aí ela tem umas mensagens que recebe, que depois ela publica. Então, cada vez mais o trabalho dela vai entrando num campo em que é isso, essas
proposições conceituais, e muitas vezes a gente pensa nisso, né? Fala, nossa, uma questão conceitual, uma questão completamente abstrata, não vai fazer diferença nenhuma, é pura ideia. Mas no caso dela, é a prática conceitual que vai criar parâmetros de vida muito específicos. Onde ela pisa, onde ela não pisa, em qual raça ela consegue ou não se identificar. Então, está sempre isso em jogo. Esse trabalho que eu acho muito importante da gente também ver, do Richier, que é um artista que nasce na China, mas ele, né, acaba migrando para os Estados Unidos e fica numa situação ilegal durante muito tempo. E aí ele vai fazer uma série de trabalhos, que são trabalhos que duram 1 ano cada um, nos quais ele se coloca, parecido com a Adrian Piper, um imperativo de vida, que ele vai ter que levar ao longo de todo esse ano. Então, aqui, que é a peça da jaula, ele cria dentro do ateliê / quarto dele uma jaula, e ele se coloca a regra de que ele vai ficar dentro dessa jaula durante 1 ano. E aí, cada ano, ele vai fazer algo parecido. Tem um que é a peça da corda, que ele vai ficar durante 1 ano amarrado com uma outra pessoa numa corda. Tem um que ele precisa ficar só em espaços externos durante 1 ano, que ele nunca entra em lugar nenhum. São propostas muito radicais, que estão completamente vinculadas ao campo da vida dele. Então, quando a gente pensa, né, às vezes vocês podem ter ouvido falar porque a arte da performance junta a arte e vida, né? É muito importante isso. Tem casos bastante radicais, como esse. Até que ele chega num momento, depois de fazer essas séries de 1 ano, em que o trabalho dele é permanecer vivo. E aí a proposta é estar vivo, assim, gente, entendendo isso como parte do campo da arte. Mas vejam que eu começo falando que ele ele fica numa situação ilegal nos Estados Unidos, porque esse trabalho, de certa forma, está ou duplicando ou projetando uma espécie de futuro possível, ficar preso, não poder entrar em lugares, ficar trancado dentro de casa sem poder sair, porque se você sair, alguém pode te descobrir. Então, o trabalho, de certa forma, vai forçando esse tipo de vida que ele necessariamente teria que, em alguma instância, viver. Também, assim como Adrian Piper, catalisando, né? Aumentando algo que o corpo dele já teria que passar por de qualquer forma. Falar primeiro da Lorraine, que eu já tinha falado um pouco dela no primeiro encontro, por causa daquele outro trabalho que a gente abriu. Vejam como a gente vai ter aqui uma... Primeiro falar o que é o trabalho, e aí eu faço a comparação com Adrian Piper. Bom, eu deixei aqui essa frasezinha, né? Eleanor Antin como Eleanor Antinova, com uma imagem pequenininha aqui em cima. O que rola, gente? A Eleanor Antin é uma artista muito importante também da performance, fez muita coisa, papapá, e ela tem um modo de trabalho que é desvinculado dessa ideia desse corpo mais puro, mais verdadeiro. E ela cria personas. Ela cria várias personas, a Eleanor Antin, e cada uma dessas personas que a Eleanor Antin cria tem uma série de trabalhos que ela desenvolve a partir dessa persona. Uma dessas personas era a Eleanor Antinova, que nessa ficção que a Antin cria, foi a primeira bailarina negra a dançar com os balés russos, ali em 1920. Essa é a narrativa que está por trás do trabalho. A questão é que, para incorporar essa figura, a Eleanor Antin precisou fazer blackface. E é isso que vai girar a situação da Lorraine O'Grady como uma resposta a essa prática da Antin. O que a Lorraine O'Grady faz, ela, enfim, a O'Grady tem um trabalho duplo entre performer e crítica musical, assim, ela trabalha muito nesses dois lugares, e ela começa a ir em eventos públicos, em aberturas de exposições e tudo mais, com uma outra persona. Ela cria também uma persona para si mesma, que ela vai chamar de Miss Negra Classe Média, faz algumas aparições pontuais, não várias.
E o que é, né, essa figura? É uma figura que veste esse grande vestido feito de luvas de limpeza. Então não dá para ver direito porque é PB, mas são várias luvas que constituem esse vestido. Ela tem essa faixa um pouco, né, de Miss, uma absurda, assim, né, com esse Miss negra classe média, que está aí em francês, né, está escrito em francês e tudo mais. E aí ela chega nessas aberturas. Ela tem um chicote, desses chicotes de várias pontas, né? E ela faz uma ação simples, ela lê um poema, e enquanto ela se chicoteia com esse chicote que ela carrega. Terminado isso, ela segue a vida, assim, com essa roupa. Você vê aqui na foto, ela está ali sorridente, está meio... Então, ela cria uma resposta, mas é uma resposta um pouco indireta também. Não é como se ela tivesse... pegando a Eleonora Antinova, que a Eleonora Antin fez, e fazendo ela mesma. Assim, o tipo de resposta você consegue saber que é por entrevista da artista, porque ela comenta, surgiu a ideia com uma questão da própria Eleonora Antin e tudo mais, mas ela aí vai criar uma outra persona. E essa questão das personas, vejam que é um trabalho aí dos anos 80. Que é algo que começa a ficar cada vez mais forte quanto mais a gente vai entrando nesse campo desse sujeito que se constrói por via da representação. Né? A gente tem aqui um exemplo que eu acho bom de abertura, mas talvez o principal exemplo que ficou aí sedimentado, né, numa certa história da arte é a da Cindy Sherman, que não vai trabalhar com performances ao vivo, mas que vai levar um pouco à exaustão essa possibilidade recombinatória que os corpos têm quando nessa dimensão da imagem, ainda mais quando em diálogo com moda, com cinema. Então eu coloco duas imagens diferentes aí, de dois momentos diferentes do trabalho dela, porque a gente tem essa primeira série dos estilos de filme sem título, que, né, são imagens em PB, que conversam um pouco com esse cinema no ar, e aí ela está sempre ali meio se vendo num espelho, né, devolvendo a imagem, né, ela não olha para o público, mas ela acaba olhando por uma outra mediação. Para um trabalho um pouco mais recente, né, que são esses trabalhos em que o campo da moda, em que o campo da transformação facial, do grotesco, começa a aparecer de forma mais intensa. E tem essa coisa muito curiosa, que é assim, se você escrever Cindy Sherman, você vê um pouco a cara da artista, mas é como se fosse muito difícil sacar qual a verdadeira cara dela. Deixa eu ver se eu escrever Cindy Sherman, o quanto aparece dela mesmo. Vamos ver aqui. Carinha dela, bonitinha. Pã. Vocês vejam só, né? Ora ela está assim. Ora assim. Ora tem essa imagem que é completamente, né, desfeita para uma suposta, né, imagem de moda. Então está sempre num glamour que cai no grotesco. Ela cada vez mais tem feito muita coisa com filtro de Instagram. Ela faz umas fotos no hospital com os filtros absurdos de Instagram sobrepostos. Então é como se a imagem dela fosse infinitamente passível de virar outra, assim. E isso pode ser um exercício de liberdade enorme, mas também pode ser uma grande violência, né? Ela tem algumas coisas um pouco mais grotescas, assim, que nem tem a ver muito com o rosto dela, mas que eu acho que o Google deve ter dado uma cortada automática, porque aí ela se recombina com umas bonecas, parte do corpo é dela, parte do corpo não é, e por aí vai. E aí, só para encerrar, para a gente conversar um pouquinho, só para chegar num campo mais recente dessa ideia de um corpo vulnerável, frágil, permeado por uma série de violências. Trago dois trabalhos da Regina Galindo, né, que é da Guatemala. Esse trabalho que chama Ponto Cego e esse trabalho que chama Tierra. Eu acho que eles são dois trabalhos parecidos e que têm uma certa constância aí em parte da produção dela. Esse primeiro trabalho ele acontece principalmente em vídeo, né, ela executa uma vez, depois ele vai para o vídeo.
E ela fica parada nesse local, enquanto essa máquina gigantesca começa a cavar tudo que é espaço ao redor do corpo dela. Pensem quase como uma Ana Mendieta, né? Se a Ana Mendieta vai ali um pouco manualmente cavar o espaço para o corpo dela caber, a Regina fica estática, imóvel, de certa forma reconhecendo uma violência que está cada vez se aproximando mais, mas ela não faz nada. E isso é parecido, por exemplo, com o que ela propõe nesse trabalho, que chama Ponto Cego, que é um trabalho aí para contextos museológicos e que acontece, né, ao vivo, assim, um trabalho presencial. Também em alguma conversa aí com questões de acessibilidade no museu, porque ela fica, né, mesma situação, nua, parada, e aí um grupo de pessoas cegas entram, ou pessoas com algum tipo de deficiência visual, e são convidadas a tocar no corpo dela, que é uma prática muito recorrente com estátua, né? Assim, se lembrarem, na Pinacoteca tem várias estátuas que são específicas para o toque. Só que ela, como, né, assim, recorrente na arte da performance, ok, eu vou substituir o que seria o objeto pelo meu próprio corpo. Ela faz isso aqui, né? Então, não é mais a estátua, é meu próprio corpo. Mas a dimensão de violência ou ludicidade é muito diferente quando está envolvido um corpo em carne e osso aí. O site da Galindo é muito completo. Eu recomendo que deem uma olhada. Ela está agora fazendo trabalhos que envolvem a questão do desaparecimento do corpo feminino, só que mais desvinculado, assim, do corpo dela. Então, são vários grupos de mulheres, geralmente com mantos, cobertas. Tem essa situação de que você sabe que tem um corpo, mas o corpo está ali, de certa forma, velado mesmo, né? Está velado, mas criando algumas estruturas. Aqui não, aqui, né? Acho que isso fica bem claro, assim, uma dimensão um pouco fantasmagórica também. Não se sabe quem é cada corpo que está embaixo, mas os trabalhos mais iniciais dela, assim, que ela performava sozinha, com menos, talvez menos grana, menos possibilidade de circulação, está sempre tendo em vista isso, assim, esse corpo que é meio vivo, meio morto. E que é nessa exibição a dimensão política dele. Tem mais uns trabalhos para a gente fechar essa parte mais individual. Tem um que ela pelo menos o que eu sei, não é um saco preto de lixo, é um saco transparente e ela é largada num lixão, assim, para... Tem situações aí, tem um trabalho em que um homem urina em cima dela, assim, tem alguns casos mais de violência mais assumida, mas eu acho que tem esse interesse de que ela está sempre um pouco coisificada, né? Está sempre meio... e você, enquanto público, precisa, de certa forma, resolver o que fazer com isso, né? Você precisa tomar algum tipo de decisão, mesmo que a decisão seja só observar, compreendendo que aquilo está dentro de um campo supostamente controlado. Né, deve ter uma produção por trás, talvez uma instituição ou festival, ou uma amiga, um amigo que está ali meio a postos para ajudar, né? Acho que tem essas possibilidades. Gente, perguntas, questões, problemas? Genocídio, né, que a pessoa tem uma
já pensado na representação, mas aí com outros casos representativos, né? Eu acho que também ajuda a dar alguma escala, assim, né, pro trabalho. Até recentemente teve uma questão que alguém fez um trabalho igual dela, assim, esse trabalho mais recente, né, dos véus. Mas é porque eu acho que nesse lugar de denúncia política, aumentar a escala às vezes ajuda a chegar mais, né? Então acho que é um movimento interessante que ela tem feito, mas eu sinto que tem isso, assim, tem grande parte, né, dos casos que a gente vê aqui tem um controle muito grande, ou de como executar, dos parâmetros internos, assim, de até onde eu posso ir, ou um controle, né, ao redor. Se acontecer tal coisa, interrompe, se for até tal ponto, não dá. O Tiana foi na França, né, que ela fez, eu acho. Foi. E aí ela, eu escutei ela também, ela falou que tinha esse cara aqui, é o cara que é, sei lá, super da escavadora, ele que determinava o ponto de parada, porque ele começou a ver na terra, começou a deslizar num ponto que talvez fosse ceder, porque tinha o risco de, tipo, o lugar em que ela estava, de fato, a terra ceder. Estava na mão dele parar isso. Que massa. Mas eles tinham conversado previamente, assim, teve esse acordo. Que legal. Tem um que ela começa, tipo, contando atrás também, então sempre tem essa leitura sobre, tipo, que ela estabelece um acordo com o que está fazendo, a ação de manipular essas máquinas, no caso, de ver o limite dela. Ela não vai, não é que nem os caras, ela não vai até o fim do caso, né? Só nos coloca o risco de fato. Eu acho que a questão do fim, ela é muito rara, né, de acontecer assim. Acho que o caso de fim que eu lembro é o do Jas Banader, quando ele morre encontrando o Milagroso, buscando o Milagroso. Que acho que é o único caso em que a coisa assim parece que desanda ou Oi? Tem é verdade, tem o Padre do Balão. Tem tem dois, então. Tem o Bajanader e tem o Padre do Balão. Acho que o Bajanader ele é um pouco mais melancólico do que o Padre do Balão, né? Mas é que esse trabalho ele é uma tentativa de cruzar o oceano sozinho, né? Com esse barquinho. E aí é um trabalho que, assim, não se finaliza, né? Ele perdem o contato com ele, o barco depois volta destroçado, o corpo dele nunca foi encontrado. A esposa dele fala que não foi um ato suicida, que deu errado mesmo, assim, que a previsão era que ele voltasse, chegasse no outro ponto. Mas acho que esse é o caso mais emblemático de um trabalho em que o risco ele está lidando com uma força da natureza também muito muito maior, assim. Enfim, diga. Não, era uma questão boa, que todos os textos que você passou falam muito sobre para ser performance tem que ter uma autoafirmação. Se a pessoa não se autoafirmar dentro daquela performance, não é considerada uma performance, mesmo se for vista por outras pessoas. Na verdade, não é muito uma dúvida, mas eu queria entender melhor como que isso funciona. Olha, eu acho que são textos esses que eu passei mais datados mesmo, né? Assim, eles estão fazendo bastante esse contraponto entre uma autoafirmação do sujeito que performa com uma suposta representação de uma outra figura, né? Faz assim, eu não vou performar, eu não vou representar Hamlet, eu vou me exibir com minhas questões, idiosincrasias, problemas e verdades para outras pessoas. Acho que isso já foi muito importante, ainda é em alguns casos específicos de gente que produz, mas eu não acho que é essencial para se trabalhar com performance hoje em dia, sabe? Se a gente pensar, por exemplo, num caso como indo mais para o campo do teatro, Janaína Leite, que é um nome que tem feito muitas coisas que envolvem aí questões sobre o corpo dela, a família,
processos muito verdadeiros em alguma instância, e isso está sempre em alguma dimensão com ficção, com jogos em que talvez não seja tão real assim aquilo que ela está falando, e me parece que isso é muito rico num momento como o nosso, em que se exibir, né, em que se mostrar é um imperativo para todo mundo, né? A gente é meio obrigado a fazer isso o tempo inteiro. Olha eu aqui, estou fazendo tal coisa, gosto disso, comprei tal coisa, ai, tá foda, estou chorando aqui, dia difícil. Então, esse tipo de exibição de si, tão verdadeiro, eu não acho que ele é tão forte hoje como parecia ser, sabe, anos 70, 60. Então, eu acho que precisa ler esses textos lembrando do tempo histórico deles, sempre. Sabe? Exatamente. Sim. Já que tocou no tema da Janaína Leite, Aham. eu sou do grupo dela, não? Aham. Ontem, numa palestra, ela declarou o seguinte, que nossas práticas, chega um momento que a pessoa está próxima de morrer, na performance. Aí ela deu um alto. Uhum. Chegamos até aqui, colocou um limite. É bem real, que pendura a pessoa cheia de agulha lá em cima, pode morrer. Sim, e, por exemplo, né, acho que só para contextualizar um pouco, é a cena de um trabalho mais recente, a partir do História do Olho, do Bataille, que tem uma cena de... Né, que às vezes tem uma pessoa convidada que é pendurada e às vezes é alguém do próprio elenco que é pendurada. O dia que eu vi era alguém do próprio elenco. Tem esse risco e tem o lado profissional também, né? Assim, tem uma equipe que vai executar como que vai saber até quando dá. Então, eu sinto que a gente está passando por um momento, e os 2 últimos encontros a gente vai ver isso mais forte, dessa profissionalização, né, dos lados positivos e negativos do campo da performance, que é institucionalização, vincular ao mercado, alta circulação, contratação de performers especializados, terceirização, retirada do corpo da artista de cena e por aí vai. Mas é muito bem lembrado. Hoje, às 20 horas, quem quiser ir lá no Centro Cultural de São Paulo apresentar. Vai ter a parte da História do Olho, é isso, né? Boa. Chega um pouquinho mais cedo. A gente tem esses minutinhos finais para uma questão, né, que a gente agora tem que resolver. Dado o problema de datas que eu fiquei sabendo hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um encontro final no dia 1º de 4 horas, ou a gente vai fazer um encontro dia 23, quarta-feira, e outro dia 1º? Não, vocês que mandam, assim, se vocês acharem melhor que é dia 23, eu estou resolvendo o pepino que eu acabei de descobrir. A minha preocupação é quem não pode vir também no dia 23. Você não pode, né? Quem pode no 23? Tá, temos uma maioria. Então vamos fazer o seguinte, eu vou propor dia 23, que é quarta-feira, e vou pedir para a Maria Antônia dar a presença para todo mundo, porque é um dia em que vocês não tinham previsto. E nem eu. Estão gravando todos. Todos os encontros estão sendo gravados. Então, tá sendo gravado aqui, e eu assinei um termo, não é? Eu assinei um termo de voz e imagem, então deve estar sendo gravado em algum lugar. Deve ser, isso, assim, mas se pelo menos tiver a voz, talvez seja um começo. É só a voz, né? Só a voz. Bom, vai ter a voz, gente. Parte. Então vamos fazer isso. A gente deixa para o 23, quarta-feira. Lembrando, semana que vem, então, não tem encontro. Não vai rolar. Aí na próxima semana é 23, quarta-feira. E depois o último encontro é dia 1º, quinta-feira. Tá?
Os textos estão no site e coloquei também lá no link na bio do Instagram. Vocês vão precisar assinar, quem está aqui, essa lista de presença. E é isso, gente. São 1:05. Tem outra divulgação. Hoje, às 8, eu vou estar aqui no TUSP, vou abrir um processo de um trabalho que eu estou dirigindo, se alguém tiver a fim de voltar, num projeto que chama Ensaios Coreográficos. Quem está em cena é o Raul Rachou, que é um bailarino, e eu estou dirigindo ele nesse processo. Fica a dica, gratuito, só chegar. E tem também lá no Centro Cultural São Paulo essa parte do História do Olho. Tá? Um dia cheio. Gente, obrigado. E dúvidas, estou por aqui. Acontece. É isso, gente. Obrigado. Beijinhos. Essa aqui